O nosso ensino aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, ele é fundamentado essencialmente numa teoria muito robusta, embasada em evidência científica, mas majoritariamente o que a gente preza é pelo treino, é pela prática. A gente quer que os alunos venham para cá e treinem muito de fato, tá? O nosso objetivo no futuro é que muitos dos bons cirurgiões do Brasil tenham passado por aqui, tenham sido formados por nós e tenham uma posição de destaque dentro do mercado. Associando a aula teórica, o treinamento prático dentro do laboratório, as aulas com animais vivos que a gente faz junto com os alunos e a vivência hospitalar, o aluno consegue uma formação completa desde a sua base até o final da sua cirurgia. Bom dia, o meu nome é Fausto Brandão, sou médico veterinário graduado na Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa em 1999 e atualmente sou não só como consultor internacional da Karl Storz, marca número 1 de endoscopia no mundo, assim como também o diretor científico do Serviço Nacional de Referência em Endoscopia e Intervencionismo do Hospital Anicura Atlântico em Portugal. Sejam todos muito bem-vindos a estas aulas online no Congresso Internacional e também uma plataforma de promoção das pós-graduações da Anclivepa. Sem dúvida que são as melhores pós-graduações que tem atualmente no Brasil e por isso estou a colaborar com toda a equipa de São Paulo. Ora bem, antes de mais, sempre importante agradecer o convite, não só na pessoa do professor Daniel Jarrus, do professor Cauê Toscano, toda a equipa que faz a organização destes eventos, a organização de todas as pós-graduações da Anclivepa, em particular as pós-graduações de cirurgia de tecidos moles, pós-graduação de endoscopia, que são as com as quais eu mais colaboro, e também, claro, os meus colegas e os meus parceiros de trabalho, não só no Hospital Anicura Atlântico, como também outros colegas espalhados pela Europa e, por exemplo, o meu quase meio-irmão, Dr. Constantin Iftem, na Roménia, com quem eu trabalho também muito a nível internacional e somos colaboradores e parceiros em muitos casos. Para todos aqueles que querem seguir a senda da cirurgia de mínima invasão, de intervencionismo, querem seguir casos clínicos bastante interessantes, podem sempre seguir o meu perfil profissional no Instagram. A minha conta está aí, é brandão.fausto, e com alguma frequência eu vou colocando alguns casos interessantes que vocês podem seguir ou até ver, porque a maior parte deles são um pouco mais invulgares do que a rotina. Muito bem, então como é que nós vamos enfocar esta aula ou qual é o propósito desta aula, desta sessão? Essencialmente o que eu queria trazer para vocês é um conjunto de situações que não só tem um componente diagnóstico com endoscopia, que é muito importante, ou seja, o verdadeiro diagnóstico destas condições faz-se por meio de endoscopia, ou deve ser feito e comprovado por meio de endoscopia, mas, na sua maioria, também tem, ou acaba por ter, uma resolução cirúrgica, videoassistida, endoscopicamente assistida ou até mesmo endoscópica. Ou ainda de alguma forma também assistida com alguns métodos intervencionismos. Nesta lista, por exemplo, aqui nós vamos ver algumas destas condições, umas mais em detalhe e outras um pouquinho só na base de trazer para vocês algo para ilustrar o que são essas situações. Vamos tentar dar uma visão generalista e fazer entender que, de facto, os exames de detalhe endoscópicos são muito importantes no diagnóstico e aqui estamos só a centrar em algumas situações de aparelho respiratório superior e, portanto, vocês já veem que esta lista é bastante grande. Muitos mais diagnósticos se podem atingir através de diagnóstico endoscópico e
resolução cirúrgica endoscópica ou vídeo assistida. Vamos ver então alguns processos de estenose nasofaríngea. Aqui vamos dar algum detalhe na situação. Vamos ver, nomeadamente, e falar um pouquinho só da apresentação de tumores da cavidade nasal e como é que a endoscopia, por um lado, pode ajudar o diagnóstico, como, por outro lado, poderá conduzir à resolução cirúrgica. Outra situação são os corpos estranhos da zona faríngea. Em alguns países, particularmente no norte da Europa, porque as pessoas levam muitos cães para brincar no campo, jogam paus, e muitas vezes os cães, ao ir a correr para apanhar esses paus como uma brincadeira, acabam inclusivamente por espetar esses paus diretamente na cavidade faríngea. Aqui a endoscopia tem um papel importante no diagnóstico, assim como também tem um papel muito importante na resolução cirúrgica, uma vez que, através da endoscopia, poderemos chegar a uma aproximação cirúrgica de acesso mais reduzido e, assim, dessa forma, evitar uma cirurgia cervical que tem uma morbilidade bastante elevada e podemos, através desses métodos videoassistidos, minimizar não só o trauma cirúrgico, como maximizar o nosso resultado. Iremos ver algumas situações de tumores da parte da laringe e vamos dar algum foco também, por consideração minha, ao problema que é a granulomatose laríngea. É uma situação particular das raças braquicéfalas e já vamos adressar esta situação um pouquinho mais adiante. Logicamente, quando falamos de parálise laríngea ou colapso laríngeo, o diagnóstico necessariamente é endoscópico e, particularmente, o tratamento também passa por uma cirurgia que, na maior parte dos casos, fazemos videoassistida e eu vou descrever essa técnica nova para vocês. A formação do web laríngeo ou a chamada rede ou teia laríngea, muitas das vezes é uma consequência de cirurgias mal realizadas a nível dos ventrículos ou das cordas vocais. Muitas das vezes, ao fazer a remoção dos sacos laríngeos, são feitos traumas na região laríngea e pode levar à formação dessa teia, que não é mais do que uma cicatriz intralaríngea. Essa cicatriz poderá muitas das vezes provocar sintomatologia respiratória quando diminui muito a rima glótis. Iremos também dar algum enfoque à retroversão epiglótica. Como vocês estão a ver, existem aqui muitas entidades que, para a maior parte dos participantes, são novidades, e é precisamente este tipo de conteúdos que nós tentamos trazer de informação para vocês também nestes estudos pós-graduados. Logicamente, os corpos estranhos laríngeos ou intralaríngos, podemos eventualmente falar aqui um pouquinho também do stente laríngeo, ainda que seja algo bastante à parte, e também creio que será importante destacar a existência da hipoplasia do palato mole. Todas estas situações vamos, de alguma forma, tentar correr ao longo do tempo e dar um pouco de enfoque não só ao diagnóstico da situação, como ao seu tratamento cirúrgico. Passamos então a falar um pouquinho da estenose nasofaríngea. No fundo, o que é a estenose nasofaríngea? Essencialmente, como vocês podem ver pelas imagens, a estenose nasofaríngea consiste, basicamente, ou o seu resultado é uma obstrução mecânica, que é o resultado da formação de um tecido de cicatrização, um tecido cicatricial, presente na nasofaringe. Normalmente, este tipo de estenose consiste numa banda cicatricial de formação concêntrica, na qual apenas existe uma abertura posterior, que muitas das vezes tem poucos milímetros de diâmetro. Em alguns casos, esta estenose nasofaríngea pode ser mesmo completa, ou seja, a sua evolução dita uma cicatrização completa. Nessas situações, essa estenose nasofaríngea tem um nome particular e nós chamamos de estenose nasofaríngea imperforada. Ouvindo com atenção estes casos, e vocês vão ver já a diferença de ruídos que eles podem ter. Estertor, no caso do cachorro. Algum estertor acompanhado de estridor inspiratório,
no caso desse gatinho, acompanhado de uma fase inspiratória prolongada. Podemos ver, inclusivamente, os músculos cervicais a contraírem-se. Este ruído típico de estridor inspiratório significa a dificuldade de passagem do ar através da membrana estenosada. Alguns destes pacientes podem-se acompanhar de alguma descarga uni ou bilateral. E isto porquê? Porque toda a secreção produzida na cavidade nasal deveria passar para a nasofaringe e deveria ser deglutida. Neste caso, não acontece mais isso e muitas das vezes este excesso de secreção acaba por estar a sair e a drenar através da cavidade nasal. Muito bem, os sinais clínicos mais frequentes são, de facto, alguns estertores inspiratórios, também algum gagging, ou seja, uma deglutição exagerada, uma certa disfagia acompanha todo este processo. Alguns animais podem também apresentar também espirro, logicamente é consequência da acumulação da secreção na cavidade nasal e, no caso dos gatos também, é frequente haver uma respiração de boca aberta. Isto porquê? Porque muitas das vezes a quantidade de ar inspirado, se não for em repouso, não é suficiente. A maior parte dos animais, logicamente, apresenta também perda de peso, porque a sua capacidade de olfação ou do olfato para os alimentos está muitas das vezes também afetada. Quanto à etiologia destes problemas, a maior parte dos casos podem ter essencialmente como etiologia ou como causa base trauma, cirurgia, pólipos ou tumor e, particularmente nos casos dos gatos, a infecção respiratória crónica, ou síndrome respiratório felino. Em alguns casos, também podemos ter a rinite por aspiração e chama atenção, por exemplo, naquelas raças braquicéfalas de pequeno porte, como o Shih Tzu, Lhasa Apso, quando muitas das vezes têm doença de refluxo ou hérnia de hiato, a quantidade de ácido que vem, digamos, à cavidade oral e à cavidade nasal pode ser importante. E por isso, essa presença de ácido que é, no fundo, vomitado ou regurgitado de forma crónica, poderá fazer um estímulo na cavidade nasofaríngea e levar ao desenvolvimento de também estenoses nasofaríngeas. Os nossos principais diagnósticos diferenciais para estas condições ou para estas apresentações clínicas são sempre e quase sempre 4. Estenose nasofaríngea, pólipo, tumor e corpo estranho. São estes quatro diagnósticos diferenciais que, na maioria dos casos, eu diria 95% das vezes, pode preencher o conjunto de possíveis problemas. Neste caso, vemos 2 tipos de estenose nasofaríngea e, reparem, os animais podem apresentar uma vida quase perfeitamente normal. No entanto, a sua cavidade nasal, na parte posterior, apresentam, digamos, orifícios de passagem do ar muito, muito diferentes. Neste caso, existe um estridor inspiratório mais marcado e neste, se repararem, existe também uma deglutição exagerada e repetida. Como podem ver, a inspiração deste paciente é extremamente dificultosa e a quantidade de ar que este animal passa para o seu interior é diminuída. Muitas das vezes acompanha-se não só do estertor e estridor, a descarga nasal e, no caso de um dos diagnósticos diferenciais mais importantes de estenose nasofaríngea, é a polipose juvenil. A maior parte destes pacientes, como eu disse, têm 4 diagnósticos diferenciais: estenose nasofaríngea, pólipo ou polipose nasofaríngea ou polipose juvenil, tumor ou corpo estranho. São os 4 principais diagnósticos. Neste caso, nós vemos com o endoscópio em retroversão o preenchimento de toda a coana comum e de toda a parte da cavidade posterior da nasofaringe por um pólipo. Neste caso, vemos já o pólipo removido por tração, essencialmente
é uma das técnicas que utilizamos, ainda que vamos ver mais adiante, no caso de alguns pólipos nasofaríngeos, podemos utilizar outras técnicas que não a técnica de tração e rotação, como aqui vemos. Esta é uma técnica bem simples, bem rudimentar e que permite, na maioria das vezes, fazer um procedimento relativamente rápido. Chamo ainda a atenção aqui neste vídeo, e parei com um propósito, em que vocês veem, após a remoção do pólipo, o paciente apresenta síndrome de Horner. Isto porque tem anisocoria, porque, como vocês sabem, diretamente ligado à bula, nesta fase temos essencialmente a parte do núcleo simpático do nervo oculomotor. E isto é uma questão importante, devem sempre advertir os proprietários, porque é uma situação que não está muitas vezes presente antes da cirurgia e após a cirurgia vai estar presente de forma transitória, ok? E é muito importante recordar que o síndrome de Horner pode impactar estes pacientes, mas que é autolimitante e temporário. Logicamente, temos que pensar também noutros diagnósticos diferenciais, sobretudo em algumas raças felinas braquicéfalas, ok? E temos que considerar ainda outro tipo de diferenciais. Vejam que a apresentação clínica pode ser sempre muito semelhante: estertores inspiratórios, disfagia e gagging, deglutição exagerada e os típicos ruídos que muitas das vezes acompanham esta situação de estenose nasofaríngea ou mesmo obstrução nasofaríngea. No presente caso, essencialmente o que vemos é um gato de raça Scottish Fold, em que os sinais clínicos presentes são compatíveis com a obstrução, mas neste caso a obstrução é mediada pela presença do síndrome obstrutivo de vias aéreas dos braquicéfalos, com uma estenose dos vestíbulos nasais e uma estenose de narinas, ok? É muito importante também considerar a diferença que existe nestes pacientes. Vejam que apenas com um teste manual, físico, podemos fazer uma aproximação diagnóstica que, logicamente, deve ser confirmada por endoscopia. Mas aqui o exame físico é muito importante. Como eu tinha dito, alguns animais podem apresentar sintomatologia de respiração com boca aberta e este paciente, como vocês veem, já tem aqui uma história de tumor antiga que provavelmente irá estar relacionado com a presença de sintomatologia também obstrutiva da cavidade nasal. Em alguns casos, vocês como podem ver aqui, essencialmente nestes vídeos, pode haver a chamada polipose ou nasofaringite crónica, como vocês veem todos estes folículos, e aqui essencialmente temos a presença de polipose juvenil, ou pólipo, ou até poderia mesmo ser um tumor, de forma que faz a obstrução toda da cavidade nasofaríngea. Ainda, neste caso, além de termos nasofaringite crónica com todas estas alterações inflamatórias, temos ainda a presença de membrana de cicatrização e diminuição do lúmen nesta área. Podem ver que, neste caso, estamos a utilizar um endoscópio, uma ótica rígida, com visão retrógrada de 120 graus. Facilita bastante o exame e permite-nos observar, inclusivamente, o bordo livre do palato mole. Então, entrando um pouquinho mais diretamente na condição da estenose nasofaríngea, como é que nós fazemos essencialmente o diagnóstico? Como nós vimos até agora, podemos fazer uma aproximação diagnóstica e devemos fazer uma aproximação diagnóstica com base na anamnese, história clínica e o exame físico. Estar atento aos sinais clínicos e estar atento, digamos, a todas as manifestações que esse paciente demonstra. Necessariamente vamos fazer uso de outros meios complementares, nomeadamente o raio-x. Como viram no caso da polipose juvenil, pode ser importante e pode ser uma forma rápida de identificação de um pólipo nasofaríngeo. Na maioria das vezes, e idealmente, hoje em dia já substituímos a radiografia pela tomografia. A tomografia, hoje em dia, é um exame que já está bem acessível em maior parte dos estados e dos países
existem já bastantes tomógrafos disponíveis e também será importante a pessoa que interpreta estes exames, porque muitas das vezes existem profissionais que ainda estão um pouco mal preparados e muitas das vezes não conseguem fazer um laudo em condições ou um laudo em profundidade para vos dar, às vezes, diagnóstico de alterações subtis. Logicamente, recorremos sempre a todas as análises de sangue de rotina, mas, a maior parte das vezes, quando temos infecção crónica, particularmente na cavidade nasal em felinos, gostamos de fazer essencialmente a biologia molecular com testes PCR para herpes, para FIV, FeLV, todas essas entidades calicivírus, todas as entidades crónicas virais que podem estar de alguma forma também associadas ao aparelho respiratório. Necessariamente devemos pensar também em videootoscopia. Porquê? Porque alguns animais que apresentam pólipo ou polipose juvenil podem também apresentar pólipos auditivos, ou seja, um pólipo no canal auditivo externo. E esses pólipos devemos recolher e passar para a histopatologia para entender, numa perspectiva global, a doença que está instalada. Como é o caso, aqui estamos a tirar um pólipo com pinça de preensão, porque é um pólipo bastante pequeno na zona do canal horizontal. O diagnóstico endoscópico destas situações normalmente é feito por via de endoscopia retrógrada. A minha preferência hoje em dia é com óptica rígida de 120 graus e não com um endoscópio flexível dobrado. Isto porquê? Porque essa ótica permite fazer a avaliação completa de toda a cavidade nasofaríngea sem fazer tração no palato, ok? Ao fazermos tração no palato, obrigamos de alguma forma ao contacto do endoscópio com o tecido e muitas vezes isso pode dificultar o diagnóstico. Portanto, a melhor ferramenta para diagnóstico de estenose nasofaríngea é, sem dúvida, a óptica rígida de 120 graus de visão retrógrada. Muito bem. Então, como é que nós classificamos a estenose nasofaríngea? Essencialmente, ela pode ser classificada com base na sua localização. Distal, quando está bem no bordo caudal do palato. Na zona média, quando está mais ou menos após a zona da abertura das trompas do Eustáquio. Ou proximal, se essa estenose nasofaríngea for muito cranial. E aqui temos também exemplos de vídeos de, neste caso, uma distal, uma média e uma cranial neste vídeo, que é bem no fundo da zona da abertura da coana comum, onde estão a parte posterior das coanas esquerda e direita. Quando temos presença de, por exemplo, estenoses nasofaríngeas completamente imperfuradas em animais juvenis, muitas das vezes estamos a ver situações de atrésia das coanas, ou seja, em que não houve um desenvolvimento apropriado da abertura da coana e por isso temos uma coana completamente fechada. O tratamento normalmente é um tratamento e diagnóstico endoscópico, muitas das vezes com recurso, aqui neste caso o laser de diodo e depois a técnicas de balonamento guiados por radiologia intervencionista, ou seja, fluoroscopia. O que é que nós normalmente preconizamos? Aqui tem uma imagem de um dos nossos centros cirúrgicos. Este é o Centro Cirúrgico de Intervencionismo e Cirurgia de Mínima Invasão, onde eu trabalho. Na maioria dos casos, nós temos que ter sempre ou disponível um endoscópio de pequeno tamanho, normalmente 3,5 mm de diâmetro será o ideal, inclusivamente para raças pequenas ou gatos. Preferimos sempre que, se possível, endoscópios rígidos, endoscópios de baixo calibre, como 9,5 French, óptica rígida de 120 graus, ou, eventualmente, para algumas situações muito especiais, ópticas semi-rígidas com cerca de 1 a 1,3 milímetro de diâmetro, ok? Eu considero que hoje em dia o fluoroscópio, ou seja, o arco-C, é uma ferramenta essencial para nós trabalharmos com qualidade e sabermos aquilo que estamos a fazer e, por outro lado, ter disponível todo um conjunto de acessórios intervencionistas, sejam eles guias, balões, fio-guia, marcadores, etc. E também, muitas das vezes, com grande aplicação, o laser de diodo de 980 nanómetros para a cirurgia nasal.
Essencialmente, o que é que nós fazemos? Depois de fazer o diagnóstico, nós utilizamos meios radiológicos e endoscópicos para determinar a abertura da estenose, e depois vamos colocar um stent de silicone, como vocês estão a ver aqui, que é a forma mais fácil e mais económica para poder manter a nasofaringe sem cicatrizar. Uma das técnicas mais antigas e descritas, como vocês estão a ver aqui neste filme, é a utilização de um forceps Kelly, bastante curvo, em quase 180 graus, a introdução da ponta desse instrumento Kelly pela estenose nasofaríngea, neste caso guiada por endoscopia, e a abertura grosseira por ruptura da estenose nasofaríngea. Devo, no entanto, explicar que nós demonstramos esta técnica por efeitos pedagógicos, mas nós não a fazemos. Porquê? Porque a ruptura desta estenose nasofaríngea não é radial, ou seja, em todas as direções da mucosa, e por isso a possibilidade de recidiva é muito alta. O laser de diodo, nós devemos utilizar laser sim, sempre com muito critério. Eu sei que hoje em dia há uma tendência muito grande, muito popular, para dizer que utilizam laser em tudo. Honestamente, e de um ponto de vista científico, eu acho que isso é mais uma manobra de marketing do que, de facto, um uso racional e científico com base para o uso. O laser deve ser utilizado sim, mas com muito critério. O que nós fazemos normalmente em estenoses que não estão abertas é fazer pequenas aberturas progressivas com o uso dessa energia e vamos perfurar a coana que não está aberta. A partir daí, procedemos normalmente aos protocolos de balonamento ou de stent, que são normais e descritos para esta técnica. A técnica de balonamento é a técnica ideal. Como vocês podem ver aqui nestas imagens progressivas, eu ponho aqui da esquerda para a direita a introdução do catéter guia e catéter balão. Depois, numa segunda imagem, já o balão a entrar na zona da nasofaringe e as suas guias metálicas. E na terceira imagem à direita já vem o balonamento na nasofaringe, em máscara, neste caso em subtração digital, e vocês veem o balão um pouco espremido no seu meio. Significa aí que ainda não vencemos e não rebentamos essa estenose. O balonamento é sempre o tratamento de escolho em todas as situações. No entanto, quando se trata de atresia das coanas ou se a estenose nasofaríngea é muito cranial, proceder ao balonamento pode ser muito desafiante. Devemos sempre fazer o diagnóstico sob controle endoscópico, mas os procedimentos intervencionistas da cavidade nasal devem ser feitos essencialmente com base em controle fluoroscópico, como vocês veem aqui nestas imagens. Depois de posicionarmos o balão na zona da estenose, devemos fazer balonamentos sequenciais 2 a 3 vezes e, essencialmente, devemos comprovar a nossa eficácia, não só com o balonamento completo com contraste, como também do exame endoscópico imediatamente após a resolução do balonamento. Aqui o que estão a ver essencialmente é a passagem do balão com o seu arame guia através da nasofaringe e depois do posicionamento correto do balão no seu local, vamos proceder ao balonamento. Vocês podem ver nesta sequência de imagens em que temos o enchimento ou preenchimento desse balão à pressão com uma solução mista de soro fisiológico com contraste iodado não iónico. Só quando atingimos o completo enchimento do balão é que vencemos ou rebentamos toda esta estenose. Estão a ver aqui em várias situações progressivas a presença do balonamento e da ruptura da estenose. Outra forma também de colocar o balão é com o animal em decúbito lateral ou ventral. Cada profissional poderá escolher em função da sua preferência. Eu normalmente gosto de fazer a introdução com o balão, com o animal em lateral, porque estamos também a trabalhar com o fluoroscópio e é mais confortável na mesa.
O balonamento deve sempre ser feito com estas seringas de pressão. São seringas especificamente para balonamento, são dispositivos de radiologia intervencionista. Sem estes dispositivos, nós nunca sabemos se estamos a fazer a pressão adequada. E vocês vejam aqui, neste vídeo, que o balão oferece muita resistência aqui na zona da estenose, até ele conseguir dilatar totalmente, ok? Enquanto estiver presente esta imagem, significa que não rebentamos a estenose. Aqui já com muita dificuldade, e agora sim, o enchimento completo do balão. Significa que o balão rebentou toda a estenose. Após o balonamento, nós conseguimos comprovar a entrada do endoscópio na cavidade nasal. Aqui já a zona bem balonada, já não tem mais estenose. E aqui, através da endoscopia, conseguimos colocar um stent de silicone e fazer o seu ajuste na cavidade nasal a nível do bordo caudal do palato. Através deste gancho manipulador de palato, conseguimos posicionar bem o nosso stent, ou a nossa prótese de silicone. O stent de silicone que nós utilizamos é feito através de um tubo traqueal de cirurgia laser. É um tubo que tem no seu interior uma espiral metálica. Nós retiramos essa espiral e ficamos apenas com a parte mole do stent. Como vocês podem ver aqui nesta imagem, no canto superior esquerdo, tem o stent já colocado, que no fundo não é mais do que um pedaço de tubo de silicone sem a parte metálica. A introdução do stent é feita por via manual, normalmente com um forceps de Kelly. Ajustamos e colocamos bem por trás do palato mole e depois verificamos toda a manipulação com endoscópio. Uma vez tendo o stent já posicionado no nosso bordo do palato posterior, fazemos uma sutura transfixiva transpalatina e também procedemos à localização de suturas transnasais. Uma vez colocado o stent, podem ver imediatamente que já há a patência da via aérea. No caso de estenoses imperfuradas, okay, a situação é bem mais complicada e o que nós fazemos também é tentar entrar por via anterógrada e controlar por via retrógrada, procedendo sempre à colocação de stent e deixando suturas de ancoragem, no caso da cavidade nasal, para que o stent não caia para posterior. Como podem ver, neste caso de controle já pós-operatório, o stent apresenta bastante muco, ok? E ainda se encontra aqui ao nível do bordo caudal do palato. Vejam, o exame fluoroscópico aqui é de extrema importância, porque ao fazer a ventroflexão do pescoço, conseguimos ver se este tubo tem ou não impacto sobre a parte de disfagia e é capaz de perturbar o paciente. Daí que o exame fluoroscópico nos permite um ajuste certo e correto do próprio tubo. Neste caso, mais uma vez, vemos estenoses nasofaríngeas, ok? Balonamento. Muitas das vezes são situações em que temos estenose aqui bem cranial, e quando a estenose é bem cranial, um dos tratamentos que nós preconizamos, essencialmente, é a aplicação de um stent. E como vocês podem ver, estamos aqui a abrir um stent de nitinol. Este stent irá exercer força radial e vencer a dificuldade que temos de contrapor esta estenose nasofaríngea. Caso contrário, ela vai recidivar e vai voltar a surgir a nova estenose. Podemos ainda fazer uso, por exemplo, da aplicação de mitomicina C. Na medicina humana existem balões de dilatação ou dispositivos de balonamento já com mitomicina C impregnada. No entanto, eles são muito dispendiosos para o veterinário e o que nós fazemos é o balonamento individual e depois fazemos a aplicação de mitomicina C por via ou de injeção endoscópica ou até de uma esponja de gauze ensopada nesse produto e depois fazemos a lavagem. Vamos seguir então com outras as apresentações clínicas e vamos falar um pouquinho breve sobre tumores. Eu pretendo com esta apresentação trazer várias apresentações clínicas de diagnóstico e resolução também cirúrgica endoscópica ou videoassistida e dar um panorama geral para vocês, para o público,
para que vejam a enorme aplicação de todas estas técnicas, para não ficarem só a pensar, como muitas pessoas, que endoscopia é só corpo estranho, endoscopia é só aparelho gastrointestinal. Não, nós podemos falar um dia inteiro só de endoscopia e problemas do aparelho respiratório superior. Portanto, vou tentar agora correr muitas apresentações clínicas para estimular também a vossa curiosidade e a aplicação destas técnicas noutras apresentações. Logicamente, como vocês sabem, os tumores da cavidade nasal são bastante frequentes e à direita vocês podem ver o que é normalmente uma cavidade nasal média, em que temos essencialmente ao lado esquerdo o septo nasal, temos o meato comum ligando o meato dorsal, ventral e médio, e na imagem da esquerda vemos uma apresentação de um tumor na cavidade direita, porque podemos ver o septo nasal está também à nossa direita e os turbinados maxilares estão à nossa esquerda. O tumor preenche todo o meato comum, ligando essencialmente praticamente desde o meato dorsal ao meato ventral. E esta massa vai ocupar progressivamente toda a cavidade nasal. Quero, no entanto, explicar uma situação importante. A maior parte dos tumores cresce para onde tem espaço. E o que acontece é que muitos dos tumores vão crescer diretamente para a nasofaringe. Por isso, devemos sempre começar o nosso exame com nasofaringoscopia. E isto significa o quê? Significa usar endoscópios primeiro na nasofaringe para tentar detectar a presença ou saída do tumor na parte posterior da cavidade nasal para orientar o nosso diagnóstico e depois orientar o nosso diagnóstico com endoscopia rostral. Primeiro começamos pela parte de trás, depois vamos na parte da frente. Em alguns casos, como vocês podem ver, podemos fazer o exame completo da cavidade nasal, da esquerda para a direita. Em sequência, nós vemos a passagem do endoscópio por toda a cavidade nasal, essencialmente à esquerda, nos meatos comuns. Em baixo, na imagem do meio, já temos a parte inferior, ou seja, temos a presença do endoscópio no meato ventral. Esse buraco escuro ao fundo é a abertura do meato ventral na coana comum, ou seja, estamos na coana direita e vamos entrar na coana comum. E depois, na imagem que temos mais à nossa direita, podemos ver, inclusivamente, na coana comum, a abertura das trompas de Eustáquio. E isto para dizer o quê? Que independentemente de podermos fazer nasofaringoscopia, que devemos fazer sempre na primeira parte do exame, o exame rinoscópico rostral, ou seja, entrando pela frente, tem de proporcionar quase sempre a saída a nível da coana comum. Isso significa que nós fazemos o exame completo de frente para trás, com entrada pela narina e saída na coana comum. Só assim é que o exame está completo. E para isso nós precisamos de ter material específico endoscópico, porque nem as mesmas óticas entram em todos os pacientes. É diferente fazer num pastor alemão, é diferente fazer num chihuahua, ok? Por isso temos que ter equipamentos específicos para cada caso. Como vocês podem ver, neste caso, à esquerda, temos também a abertura digamos, do meato ventral direito, na parte posterior da coana comum, e na imagem da direita temos um meato ventral e médio inteiramente preenchidos por uma neoformação, neoplasma. Logicamente, o que temos que fazer na maior parte destes casos, não só a macrobiópsia, como também, muitas das vezes, a retirada mecânica deste tumor. É o que nós vemos aqui essencialmente nestas imagens, em sequência. Vemos à esquerda, através de pinças, a fazer a coleta deste tumor por tração mecânica. Na imagem do meio, já o desbridamento bastante avançado. E vemos na imagem da direita uma porção, uma macrobiópsia ou macropeça do próprio tumor, que, logicamente, deve ser enviada para histopatologia, tendo em conta que todas as macroamostras irão dar melhores resultados histopatológicos do que as pequeninas biópsias endoscópicas, ok? A tomografia é, sem dúvida, talvez o exame
mais importante para nós fazermos o planeamento. No meu caso pessoal, hoje em dia eu não faço mais rinoscopia num paciente com suspeita de massa sem ter tomografia antes. E isto porquê? Porque nós podemos ter, como apresenta nesta imagem, invasão já da parte posterior da cavidade nasal, com a extensão à lâmina cribiforme e inclusivamente à porção ventral do osso do crânio, onde pode haver lise, ok? E essa lise pode já dar diretamente um contacto ou entrada para a cavidade craniana e para, digamos, contacto com o encéfalo. Fazer biópsias num paciente que já tem este nível de lise e de compromisso pode, inclusivamente, provocar a morte só pela manipulação mecânica do tumor. Daí que é muito importante começarmos a ganhar uma consciência profissional que, quando existe suspeita de massa, a endoscopia é importante sim, mas para fazermos a endoscopia em segurança, devemos fazer o nosso planeamento, a nossa abordagem, com base sempre em tomografia. O que nós fazemos na maior parte dos casos é levamos o animal para a tomografia e na mesma anestesia já sai diretamente para o centro cirúrgico para fazer o procedimento endoscópico, de desbridamento, limpeza da cavidade nasal, etc. Pronto, alguns tumores podem não ser completamente obstrutivos, como é o caso. Temos alguns efeitos de massa, temos tumores proliferativos e temos essencialmente tumores que podem também sair pela porção posterior das coanas. Essencialmente, uma das técnicas que nós mais utilizamos é o desbridamento manual, ou seja, com pinça, fazer a remoção macroscópica do tumor, sabendo que esse método é apenas paliativo. Não existem métodos que garantam margens cirúrgicas limpas. Como vocês podem ver, por exemplo, neste caso deste tumor, é um condrosarcoma bastante invasivo da cavidade nasal e que ocupa todo o lúmen. A maior parte destes tumores, o que nós tentamos fazer é o desbridamento cirúrgico, ou seja, por via endoscópica, remover a maior parte do tumor e depois submeter o animal a radioterapia. Sabemos que grande parte destes tumores na cavidade nasal não respondem à quimioterapia. Há alguns casos pode ter indicação eletroquímio, mas a grande maioria vai para tratamento de radiação. Cá está, uma vez mais, vocês vejam, digamos, a contiguidade destes processos em que pode estar, de facto, a sua estreita relação com a lâmina cribiforme, e isto é muito importante para nós fazermos o nosso planeamento. Mais exemplos de tumores proliferativos, que acabam por sair também na nasofaringe, ok? E agora passamos a falar também dos pólipos nasofaríngeos. Há pouco vimos que um dos diferenciais para estertor, para estridor inspiratório, aquela apresentação clínica que nós vimos em vários casos, poderia ser, como falámos, estenose nasofaríngea, mas os outros 3 diagnósticos diferenciais que tínhamos na cavidade nasal eram tumores nasofaríngeos, já vimos tumores da cavidade nasal, pólipo nasofaríngeo, vamos ver agora, e corpo estranho nasofaríngeo. No caso dos pólipos nasofaríngeos, a maior parte destes pólipos, como vocês sabem, ou polipose nasofaríngea, são tecidos que têm origem essencialmente no epitélio da bula timpânica, particularmente no epitimpano, ou seja, na zona dorsal da cavidade da bula, onde existe um epitélio que é bastante mais proliferativo. Esse tecido, na maior parte dos casos, sofre uma hiperplasia, desce pela trompa do Eustáquio e vai crescendo progressivamente no espaço nasofaríngeo, até que pode dar uma obstrução praticamente completa da nasofaringe, que é o que nós vemos nestas duas imagens, a imagem da direita só com ótica rígida de 120 graus e a imagem da esquerda, o mesmo caso, com ótica de 120 graus, mas já com o gancho de manipulação do pálado, ok? Para dar uma maior exposição. Em alguns casos, basta manipular o pálado paracranial, como é no caso da imagem da esquerda, nós podemos ver a saída desse pólipo nasofaríngeo e agora, na imagem da direita,
o mesmo paciente, mas já com tração e remoção mecânica desse pólipo. Neste caso, o que nós vemos é toda a nasofaringe e a coana comum desobstruídas e sem pólipo. Neste momento, a minha técnica preferencial é a cirurgia videoassistida. Não faço mais tração de pólipos, considero isso uma técnica um pouco rudimentar. E a grande vantagem desta técnica videoassistida, transpalatina, é a abordagem diretamente ao pólipo, percebendo qual é a trompa afetada e fazendo apenas uma manipulação delicada dos tecidos, de forma a tentar sempre, em todos os casos, retirar o máximo de pedúnculo do pólipo na sua trompa de Eustáquio. Muitas das vezes, só a manobra de rotação e tração pode fazer com que o pedúnculo do pólipo fique ainda dentro da trompa de Eustáquio. E isso pode levar a recidivas, ok? Muito importante. Por isso eu considero que esta abordagem transpalatina, como vocês veem, nós fazemos isto vídeo assistido, eu estou a operar na tela e temos este exoscópio filmando diretamente o palato do paciente. Neste caso vemos o paciente felino com pólipo nasofaríngeo gigante, extremo, e aqui nestas imagens nós conseguimos entender que o pólipo está localizado na trompa de Eustáquio esquerda, e aqui já na última imagem à direita podemos ver a trompa de Eustáquio, a abertura da trompa de Eustáquio, com um pouco de sangue lá sendo aspirado, que deriva justamente da tração e remoção do pólipo. Fazemos esta abordagem sempre marcando só com um pequeno eletrocautério monopolar a superfície do palato, fazemos uma palatotomia na linha média e colocamos suturas de tração. Após a remoção do pólipo, como vocês podem ver diretamente na imagem da direita, obtemos uma coana comum completamente limpa e depois procedemos à rafia, uma palatorrafia com sutura monofilamento absorvível 4 zeros ou 5 zero, depende um pouquinho do tamanho do paciente. Hoje em dia é a técnica que eu utilizo preferencialmente, técnica videoassistida por palatotomia. Falamos também agora de corpos estranhos faríngeos. Reparem só no tamanho desse pau que esse animal acidentalmente espetou na sua faringe. O diagnóstico necessariamente é através de exame de cavidade oral, mas devemos sempre planear a nossa intervenção com base em tomografia. E isto porquê? Porque a introdução de um pau, ou o que eles chamam stick injury, na zona faríngea, pode, de certa forma, afetar algumas estruturas cervicais, como são os grandes vasos, etc. E temos que estar preparados para diferentes tipos de plano cirúrgico, consoante o trauma de tecidos moles que existir. Neste caso, como vemos aqui na imagem da esquerda, a presença deste pau prende-se essencialmente com os tecidos moles na zona cervical alta e o mesmo paciente já com este objeto retirado após a cirurgia. Devemos sempre que possível utilizar o endoscópio, e isto porquê? Porque o endoscópio vai proporcionar uma visão direcionada, uma ampliação que nós não conseguimos obter de outra forma e vai proporcionar uma iluminação muito dirigida. Todos estes fatores influenciam positivamente a nossa capacidade diagnóstica e aumentam a precisão e o detalhe de tratamento que nós podemos dar a estes casos. A endoscopia permite-nos ainda avaliar ou ter a capacidade de avaliar se ficam eventualmente resíduos destes corpos estranhos e, através de instrumentação endoscópica, fazer não só a lavagem, como o desbridamento ou a remoção de quaisquer detritos destes corpos estranhos que, se não forem removidos, podem provocar fístula, reação de corpo estranho ou até abscesso. Por isso, é muito importante nós sempre utilizarmos as técnicas videoassistidas para fazer a reparação de todos estes tecidos moles, como vocês veem aqui na direita. Ou seja, fazemos cirurgia da via respiratória superior, neste caso faringe, de forma videoassistida. Vamos também falar agora, então, também de outras apresentações, como são os tumores de laringe, ok? Felizmente, os tumores de laringe não são muito frequentes
e, na sua maioria, quando aparecem, têm um comportamento bastante invasivo e maligno. A maioria dos tumores que nós vemos na nossa prática clínica são carcinomas de células escamosas, ou eventualmente linfomas ou linfossarcomas. Eu diria que esses são talvez os mais predominantes. No entanto, existem outro tipo de tumores, carcinomas indiferenciados, carcinomas tonsilares que já estão metastizados na zona supraglótica ou epiglótica, e muitas das vezes atacam também todos estes tecidos nesta zona. Neste caso, vemos um tumor intralaríngeo, é um cão de grande porte, 45 quilos, uma raça portuguesa, chamado cão raça da Serra da Estrela, e este animal, logicamente, tinha um quadro de apresentação de dispneia inspiratória. O que nós fazemos nestes pacientes é não só fazer uma técnica de anestesia ativa, como muitas das vezes fazemos uma intubação cervical, ou seja, uma pequena traqueostomia temporária, e podemos trabalhar na via aérea deste animal sem preocupações. É talvez a minha técnica preferida, colocar o animal em decúbito external, já com traqueostomia anestésica temporária, e fazer a cirurgia na zona da laringe de uma forma completamente tranquila, sem problemas de aspiração, sem problemas de interrupção da via aérea. Como vocês veem, nós fazemos este tipo de cirurgia de forma videoassistida, ou seja, eu tenho um braço mecânico que está a segurar um exoscópio, está a filmar dentro da cavidade oral, e eu estou a operar olhando numa tela, ou seja, tenho um ecrã com cerca de 32 polegadas, bem na frente do cirurgião, e nós conseguimos operar dentro da cavidade oral, diretamente observando tudo na tela, com grande ampliação, grande iluminação, e não transoral, como é a técnica clássica, que é muito difícil enxergar bem. Na imagem da esquerda vemos a detecção endoscópica deste tumor, utilizando também aí uma pequena cânula de aspiração para remover toda a secreção salivar, e na direita vemos já a utilização de dois instrumentos cirúrgicos, pinça e tesoura fria, para fazer o corte e a remoção dessa massa, e também de uma cânula endoscópica de aspiração para ir removendo todo o sangue que se vai criando. Portanto, são necessários pelo menos 2 cirurgiões a trabalhar por via transoral. Depois de completar a reseção completa do tumor, como vocês veem aqui nestas imagens, ficamos com a cavidade completamente aberta, ou seja, e o tumor é removido pela sua base, tendo em conta que nesta situação não existem margens cirúrgicas limpas. Basicamente, a forma, a anatomia da laringe o início da cricoide não nos permite fazer margens limpas. No entanto, podemos ainda aplicar, de alguma forma, uma pequena porção, quantidade de energia laser para tentar vaporizar o leito destas neoplasias. Agora vamos falar um pouquinho mais, talvez em detalhe, gostava de ir um pouquinho mais em detalhe da fisiopatologia desta condição particular. Que condição é esta? Parece um tumor, mas não é. Chama-se granulomatose laríngea. A granulomatose laríngea foi inicialmente descrita nos humanos, ou que eles chamavam, a maior parte das vezes, chamavam o chamado granuloma das cordas vocais, ok? É uma entidade que já está completamente descrita na parte de otorrinolaringologia de medicina humana desde o início do século XX, ok? E sabemos que pode ser uma úlcera de contacto laríngeo, está descrita também como granuloma de contacto, granuloma das cordas vocais ou granuloma das aritenoides. Qualquer um destes nomes foi sendo utilizado para descrever o que é hoje em dia a laringite granulomatosa. Então, o que é a laringite granulomatosa? Vamos começar pelas imagens e vemos aqui à esquerda, particularmente em raças braquicéfalas, vemos este tipo de granulomas dentro ou do processo da aritenoide ou já mesmo dentro da cricoide. A que é que isto corresponde? Corresponde essencialmente a granulomas laríngeos, granulomatose ou até, como alguns autores descrevem, chamadas granuloma das cordas vocais. Sabemos, porém, que esta entidade não é um tumor.
Estes granulomas são específicos ou estão particularmente descritos em pacientes braquicéfalos ou que sofrem de síndrome obstrutivo das vias aéreas dos braquicéfalos, ok? E então vamos ver porque é que isto ocorre e particularmente nestas raças. Temos essencialmente dois mecanismos etiológicos. Primeiro mecanismo, essencialmente causas mecânicas. O que é que vamos ver? Primeiro que tudo, temos aqui a laringoscopia de um braquicéfalo, ok? Temos uma configuração anormal, não só das próprias cartilagens, como da própria estrutura da laringe, e isto leva, cronicamente, a um contacto excessivo. Portanto, existe uma causa de contacto e fricção excessiva. Por outro lado, temos, na maioria dos casos de síndrome obstrutivo, ou seja, de boas, temos também um contacto e colapso das próprias cartilagens laríngeas, o que aumenta ainda mais a fricção. Por outro lado, temos ainda a alteração da própria conformação e configuração da zona glótica, e isto predispõe a mais contacto, mais fricção e, por isso mesmo, ao desenvolvimento de granuloma. E outra coisa muito importante, muitas das vezes estes animais têm a chamada doença de refluxo gastroesofágico e fazem regurgitação de suco gástrico. Muitas das vezes estes animais fazem como se fosse uma espécie de escarrar. Esta necessidade contínua destes animais fazerem esta expulsão, não só de sucos de regurgitação, como também de secreção respiratória, leva a uma fricção exagerada e contínua destas estruturas. E por isso vai aumentar a predisposição para fazer uma doença inflamatória crónica. Para além das causas mecânicas, quero também explicar que existem causas inflamatórias, ou seja, no fundo, chamemos-lhe quase causas químicas ou químicas mistas. Porquê? Primeiro que tudo, na maior parte destes cães braquicéfalos, temos sempre refluxo gastroesofágico, ok? Temos alterações nas pressões intratorácicas, que sabemos que facilitam não só o refluxo, como nestes cães existe insuficiência do cárdias, podemos ter hérnia de hiato deslizante, ok? E, logicamente, nestes animais existem alterações nos esforços e na dinâmica respiratória. Todos estes fatores, não só causas mecânicas como causas inflamatórias, vão potenciar de forma positiva o desenvolvimento da granulomatose laríngea, ok? Esta é uma cirurgia que vocês estão a ver de granulomatose laríngea feita por mim. Como eu expliquei no caso anterior, todos estes animais fazem traqueostomia anestésica / pré-cirúrgica e depois eu posso trabalhar nestas glotes de forma videoassistida. Eu aqui, o que vocês estão a ver, este é o vídeo que eu vejo na tela e através do qual eu estou a operar. Ou seja, eu estou a operar com capacidade de ver através de um endoscópio fixo numa tela, ok? Basicamente, é uma cirurgia bastante complexa, bastante delicada e que só sendo feita desta forma é que realmente nós conseguimos converter. Vemos aqui resultados de casos clínicos que eu fiz. Vemos na imagem superior uma granulomatose laríngea extrema, ocupando cerca de 80% da rima glottis. Era um animal em dispneia extremamente grave, ok? E vemos o resultado cirúrgico dessa técnica videoassistida na imagem de baixo, já com isenção praticamente do granuloma. Lembrar, porém, que estas cirurgias não são cirurgias para ser praticadas por qualquer pessoa. São cirurgias de elevado nível. Muitas das vezes, referenciar para um cirurgião experiente é a única resposta. Estas técnicas, associadas ao colapso laríngeo, têm que estar sempre, muitas das vezes, associadas a outros procedimentos. E nas imagens da direita, o que vocês veem é exatamente o mesmo paciente que temos as imagens à esquerda, mas já com cirurgia de lateralização cricoaritenoideia. Ou seja, fazemos exatamente no mesmo paciente, também vamos proceder a outras cirurgias e também a cirurgia de lateralização. Só desta forma é que nós conseguimos garantir sucesso de ter uma via aérea permeável. Portanto, falamos de procedimentos multinível, em que há palatoplastia, laringoplastia, muitas das vezes remoção de granuloma, lateralização cricoaritenoideia. Chegam a ser 4 e 5 procedimentos no mesmo paciente.
ok? Portanto, só mesmo por alguém muito qualificado é que eu aconselho fazer este tipo de cirurgias. Quando temos granulomas ou granulomatose laríngea e temos muitas das vezes trauma ao tecido laríngeo, podemos ter a formação desta chamada teia ou tela laríngea. É uma reação cicatricial, é uma cicatriz, é uma consequência, ok, do procedimento cirúrgico e por isso, muitas das vezes, acabamos por ter que reintervir. No caso, vamos ainda continuar a falar de laringe e neste caso vamos falar de colapso laríngeo e parálise laríngea. Porquê é que eu juntei estas duas entidades? Porque, no fundo, o diagnóstico é muito semelhante. É um diagnóstico endoscópico, temos na mesma diminuição da rima glottis e, no fundo, o tratamento acaba por ser igual. Diagnóstico endoscópico e cirurgia videoassistida para fazer o tratamento com lateralização cricoaricnoideia. Neste caso, que vocês veem à esquerda, cada vez que o animal inspira, a sua rima glottis fecha quase por completo e os processos cuneiformes juntam e tocam, ok? Com chamadas lesão de beijo ou kissing lesions. Portanto, temos aqui um colapso laríngeo extremamente pronunciado. Na imagem da esquerda temos o animal com colapso barra, neste caso, colapso laríngeo. Poderia ser também uma situação de paralisia. E o mesmo paciente já com procedimento de lateralização cricoaricnoideia realizado. Portanto, nós passamos de uma situação de não ter via aérea, como é o caso da esquerda, e do animal ter dispneia inspiratória extrema, para ter uma via aérea adequada, onde temos uma cartilagem lateralizada a média tensão, ok? Não demasiado, porque senão podemos potenciar o perigo de pneumonia por aspiração. Neste momento, como é a técnica clássica? A técnica clássica consiste em fazer a lateralização, estubar o paciente e verificar a nossa lateralização. Neste momento, a técnica que nós fazemos no nosso hospital é uma técnica videoassistida permanentemente. Ou seja, eu tenho um sistema mecânico de ótica rígida permanentemente dentro da cavidade oral do paciente, com o paciente entubado na cirurgia em decúbito lateral, e essa ótica vai estar sempre a olhar para a laringe, permanentemente, de forma a que, quando eu passo as suturas entre a cricoide e a aritenoide, eu consigo, ao fazer tensão no fio, ver o grau de abertura e o grau de lateralização que eu próprio estou a fazer, promovendo tensão na sutura. Porquê desta técnica? Esta técnica porque me permite controlar em tempo real a quantidade e a tensão que eu dou nesse ponto. E isso permite-me fazer técnica a baixa tensão e a média tensão, em vez de fazer uma técnica sem ver, que pode levar a uma lateralização excessiva. Tendo lateralização excessiva, o perigo de pneumonia por aspiração é muito mais elevado, o que vai colocar em risco, digamos, os resultados positivos da técnica. Neste caso, essencialmente, vocês veem já aqui a imagem de um paciente com a lateralização feita, e o que vocês veem na imagem da direita é a vista intraoperatória. Temos o nosso termómetro esofágico, essa é a sonda de temperatura que está colocada no esófago. Vemos também o nosso traqueotubo colocado dentro da laringe, e na parte central vemos esse sistema mecânico, que é um braço da Storz, que eu tenho, ligado com uma ótica grande rígida de 10 mm dentro da cavidade oral, e isso permite estar a ver o paciente enquanto faço a cirurgia cervical do lado esquerdo, permite ver o conteúdo intraoral. Logicamente que essa imagem é antes da paramentação, para mostrar o animal colocado em posição e todo o dispositivo, e depois, logicamente, o animal é paramentado. Durante a cirurgia, enquanto se realiza a lateralização cricoaricnoideia, nós temos acesso a essas imagens que estão na esquerda e na direita. Ou seja, eu consigo, em tempo real, ter controle sobre a minha cartilagem aritenoide. Na imagem da direita, o que vocês estão vendo é eu e a nossa colega do Brasil, Mariana Quintana, a fazer uma lateralização videoassistida, e aí eu já estou colocando os pontos de sutura e estou ajustando a tensão de forma videoassistida. Então, falei há pouco sobre a tela ou teia laríngea. Vamos ver o que é essa tela ou teia laríngea.
no fundo não é mais do que uma consequência ou cicatrização de algum trauma cirúrgico na zona da laringe, ok? Muitas das vezes nós temos obstruções parciais ou quase totais de toda a rima glottis e estes animais apresentam-se essencialmente com dispneia ou extraidor inspiratório. Na maior parte dos casos, o que nós preconizamos é, primeiro que tudo, a remoção à lâmina fria e depois a cauterização do leito de todo este tecido cicatricial com laser de diodo 980 nanômetros. Ou seja, nós passamos de uma rima glottis, como vocês veem aqui, completamente quase a obstruir 60% a 70% da rima glottis e passamos a uma imagem da direita em que temos limpeza completa, limpeza total de toda a rima glottis, em que o animal já pode respirar de uma forma normal. Como eu disse, a maior parte destas teias laríngeas nós fazemos por cirurgia. Hoje em dia, grande parte das técnicas de visão direta nós substituímos por técnicas vídeo-assistidas, e daí a importância desta aula que eu estou a passar para vocês. Fazemos, novamente, com o animal em intubação direta traqueal, ou seja, traqueostomia cirúrgica anestésica, e depois trabalhamos sobre a laringe de forma cómoda, com aspirador cirúrgico, com microinstrumentos transorais, guiado por sistema videoassistido. Ou seja, o cirurgião trabalha dentro da boca, olhando diretamente na tela. Ainda na região laríngea, vamos falar da retroversão epiglótica. A retroversão epiglótica, o que é? Ela essencialmente nós vemos particularmente em raças toy ou raças de pequeno porte. Falo do Spitz, Pomerânia, Shih Tzu, Lhasa Apso, Yorkshire Terrier, Chihuahua, todo este tipo de raças pequenas normalmente podem também apresentar esta doença. E o que é esta doença? Vocês podem ver aqui nestas imagens que este animal não tem um palato extraordinariamente prolongado, mas sim a sua epiglote em alguns momentos fica presa atrás do bordo caudal do palato mole. E esta retroversão, por que é que ela se dá? Vocês podem ver aqui em vídeo, e eu vou parar aqui um momento, este é o bordo da epiglote, este é o palato, e aqui temos um músculo muito importante, que é o músculo ioepiglótico. Esse músculo ioepiglótico, o que ele faz, a função é, durante a inspiração, durante a fase ativa inspiratória, ele puxa para baixo em direção à língua a epiglote. Ao puxar esse músculo para baixo, o que ele vai fazer ao contrair é vai arrastar consigo a epiglote. No caso da retroversão epiglótica, existe uma hipomotilidade, uma laxidão ou uma falta de função desse músculo ioepiglótico e, como tal, a epiglote fica bamba, fica lá sujeita à pressão. Logicamente, durante a inspiração, existe uma pressão negativa para dentro da traqueia. E aí, a epiglote é succionada para trás. E ela estando livre, e o músculo não puxando para a frente, ela vai ficar a fazer presa atrás do bordo do palato e vai dificultar a entrada de ar na rima glottis, ok? Essencialmente é o que nós vemos neste vídeo em fase dinâmica. Cada vez que o animal inspira, a epiglote vai para trás e fica presa atrás do palato. Porquê? Porque este músculo que está aqui não está puxando mais ela para baixo. Ela deveria ser puxada para abrir e ela não é mais puxada. Como é que nós fazemos esta cirurgia? A cirurgia, essencialmente, para a retroversão epiglótica, estão descritas duas técnicas. Uma delas, epiglotopexia, que é suturar a base da epiglote na base posterior da língua. Sabemos, no entanto, que os resultados clínicos dessa técnica são muito falíveis e muitas das vezes essa pexia estoura ao fim de algumas semanas. E por isso, a técnica que hoje em dia nós mais realizamos é a chamada epiglotectomia parcial. No fundo, consiste num corte do bordo cranial da epiglote. Muitas das vezes nós fazemos com o bisturi harmónico, com tecnologia harmónica, isto porque é a baixa temperatura e através de vibração dos tecidos e não vai fazer grande sangramento. Uso de laser, não. Uso de energia monopolar, não. E uso de energia bipolar, não. Porquê? O bipolar, monopolar vão até cerca de temperaturas de 350 graus. O laser também. E isto quer dizer que vamos induzir um trauma térmico nestes tecidos que são muito sensíveis.
todo mundo consegue entender o quão sensível será a epiglote. Provocar queimadura ou elevar a temperatura até 350 graus Celsius nesta zona pode dar complicações. Aí nós preferimos fazer com bisturi harmónico, e o bisturi harmónico, através de vibração ultrassónica, entre 27.000 e 55.000 fricções por minuto, ou seja, hertz, vai fazer a selagem e o corte desta estrutura a uma temperatura inferior a 70 graus Celsius. Portanto, é sempre melhor trabalhar, neste caso, com o bisturi harmónico. Eu sei que muita gente preconiza o uso do laser, mas como vos disse, há mais atrás nesta aula, é uma questão puramente de marketing. Faz-se um marketing excessivo ao uso do laser. E isso não está academicamente correto. Temos mais imagens do animal com disfunção do músculo ioepiglótico e, portanto, ficamos com retroversão e esta epiglote fica colocada na parte posterior da epiglote e do palato. Aqui são imagens de vídeo assistidas, ou seja, cirurgia transoral, em que nós estamos a utilizar o harmonic scalpel, ou seja, o bisturi harmónico da Ethicon, para fazer, digamos, a epiglotectomia parcial. Vocês podem ver aqui nas imagens da direita, já a epiglotectomia parcial realizada e também, mesmo realizando a baixa temperatura, temos aqui evidências de haver degeneração do tecido mais superficial, ou seja, uma pequena pele, uma pequena mucosa que fica despregada. E isto com o bisturi harmónico. Agora imaginem se for com energia monopolar, bipolar, bipolar de impedância ou laser. É um autêntico desastre e é um erro académico, cirúrgico, que não se deve fazer. Logicamente, aqui quase já na reta final, para terminar os últimos minutos dessa aula, que eu espero que vocês estejam achando interessante, com muita apresentação clínica casuística, vamos falar um pouquinho só dos corpos estranhos laríngeos. O corpo estranho laríngeo sempre deve ser, se possível, feito, logicamente, de forma mais rápida. Porquê? Porque o risco da aspiração deste corpo estranho se transformar a laríngeo, quase todo o mundo pode resolver, num corpo estranho traqueal ou bronquial, limita muito o raio da sua ação. E se muitas das vezes vocês não tiverem disponível endoscopista na vossa área, podem não conseguir resolver um corpo estranho traqueal ou bronquial. O corpo estranho laríngeo, o melhor deve ser sempre acessado imediatamente após uma indução rápida e ter logo preparado de lado ferramentas de intubação para traqueostomia, para qualquer uma situação de urgência que possa requerer. Ter também todas as ferramentas à mão é muito importante para maximizar a nossa velocidade de captação desse corpo estranho. E assim, num só gesto, se possível, diagnosticar e num segundo gesto, fazer a retirada desse corpo estranho. Aqui estamos a ver a aproximação, utilizando uma pinça Hartmann tipo crocodilo de corpo estranho, rapidamente, e fazer a remoção deste corpo estranho vegetal que estava cronicamente alojado nesta laringe deste gato. Por fim, e para terminar, também uma condição que nem sempre é muito valorizada, e por isso eu quis incluir esta condição na aula, que é a chamada hipoplasia do palato mole. Por que é que isto acontece? Muitas das vezes tem a ver com o chamado subdesenvolvimento do palato. E, portanto, devemos sempre que possível tentar acessar ou diagnosticar este problema com endoscopia para ficar detalhadamente visualizado e também para nós entendermos a extensão e a possibilidade de fazer um retalho ou um enxerto cirúrgico, ok? Neste caso temos um caso de um pastor alemão que já tinha tido uma cirurgia anterior de hipoplasia de palato e vocês vejam que temos um grande defeito ou uma grande falta de tecido do palato mole, ok? Para fazer, digamos, a coberta da cavidade oral e também para reduzir a entrada de material para a nasofaringe. É muito importante fazer um planeamento adequado, sempre que possível, recorrer às técnicas endoscópicas para diagnóstico. Só assim, dessa forma, é que nós conseguimos ver a verdadeira extensão e tentar pensar
se um flap de mucosa oral, se uma palatoplastia em Z, se um flap de deslizamento são suficientes ou se, em casos extremos como este paciente, temos que fazer um retalho cutâneo, introduzir transfaríngeo e fazer a cobertura de todo este palato através de uma cirurgia plástica reconstrutiva com flap cutâneo dentro da boca. O único problema que este tipo de retalho tem é que, além de ser complicado de fazer, se ele vinga, vai ter um pouco de pelo dentro da cavidade oral. Está bem? Isto era muito importante. Temos aqui outro caso de hipoplasia de palato mole e eu chamo a atenção neste caso porquê? Porque esta ocorrência não é de todo infrequente, particularmente em raças braquicéfalas. O que nós temos neste caso foi um braquicéfalo que vinha para diagnóstico e cirurgia. Vocês podem ver que ele tem colapso laríngeo de grau 1, uma inversão dos sacos laríngeos, ok? Mas tem também hipoplasia do palato. Neste caso, este animal já ia fazer uma palatoplastia modificada com flap de avanço, ou FFP, que hoje em dia é a técnica mais preconizada em braquicéfalos, ok? E foi um diagnóstico ocasional, porque ele ainda não tinha diagnóstico. Desta forma, neste caso, fizemos a palatoplastia diretamente para a resolução do síndrome e para a correção desta hipoplasia do palato mole, mas noutros casos, como viram anteriormente do pastor alemão, são casos graves que podem requerer um planeamento adequado para cirurgia plástica reconstrutiva e recuperar toda a função do que seria um palato normal. Agradeço a vossa atenção, espero ter sido o mais pedagógico possível com essa minha aula. Espero que tenham gostado, que tenham achado interessante também essa compilação de casos e de patologia, que, como viram, é muito importante ter o diagnóstico endoscópico, assim como, muitas das vezes, para minimizar o trauma, fazer uma resolução cirúrgica videoassistida ou endoscopicamente assistida. Fica aqui o meu e-mail. Na primeira página eu também mostrei a minha página de Instagram. Clica lá, dá um gosto, pode seguir e fica atento a novos casos. Mais uma vez queria agradecer à Anclivepa o convite e espero desta forma ter contribuído positivamente para esse evento que é este Congresso Internacional. Muito obrigado.